Muitas vezes, por maior que sejam nossos desejos, vontades ou objetivos, eles vêm junto com nossos maiores medos de não atingi-los, de não alcançá-los. Por mais nobre que sejam, esse medo acaba atrasando ou até mesmo impedindo que eles aconteçam. E mesmo sabendo disso, não podemos controlar esse medo. Às vezes precisamos parar, nos acalmar, respirar, agradecer e voltar para o centro antes de continuar. Isso nos torna mais fortes. Hoje eu queria falar sobre essa mensagem de um querido irmão, de um irmão mais velho que te conhece mesmo antes de você nascer, meu primo Guilherme. Todo mundo conhece ele como Paulo, mas na família a gente chama ele de Gui. Ele tem me ajudado, apoiado, incentivado em toda essa minha jornada, desde que nós somos crianças até mesmo antes de eu pensar em começar a gravar vídeos para o YouTube. Eu e ele, a gente já tinha gravado um vídeo, está aqui no canal. Se você já conhece o meu canal, você vai ver que lá no comecinho, nos primeiros vídeos, a gente fez uma viagem para o Peru, onde eu nem imaginava ainda que eu estaria, por exemplo, gravando esses vídeos aqui. Eu decidi falar sobre essa mensagem porque eu não falei ainda muito no meu canal sobre desejo. E provavelmente desejo seja um dos eixos centrais da solução encontrada pelo Buda para o fim do sofrimento. Mas antes é importante falar um pouco sobre a vida do Buda, porque a vida dele foi assim. Ele tinha uma vida perfeita, mas ainda assim existia algo que para ele não estava certo. Ele não sabia o que era, mas existia algo dentro dele que o deixava insatisfeito, infeliz. Então daí ele teve um desejo de descobrir como acabar com essa infelicidade. Esse mesmo desejo levou ele a abandonar tudo, o que ele tinha, e ir atrás desse sonho, de um desejo. Por um lado você poderia pensar, uau, né? A gente tem que correr atrás de nossos desejos. Mas o desejo, o sonho do Buda não era algo comum. Para ir atrás do sonho dele, ele abandonou a família, a riqueza, os pais, os amigos, ele abandonou tudo. Geralmente a gente pensa o contrário, né? Quando a gente fala que você tem que ir atrás dos seus sonhos, a gente pensa em sucesso, em realizar algo, em conquistar alguma coisa. Mas o Buda fez o contrário. Ele foi viver como um monge andarilho, sem casa, sem teto para morar. Ele foi até o extremo onde ele colocou a sua vida em risco. Ele chegou no limite, onde se ele continuasse, ele teria morrido. É dito que o Buda comia somente 1 grão de arroz por dia. Ele ficou praticamente pele e osso. Em um determinado momento ele se viu assim sem força, sem condições, fraco, entre a vida e a morte. Daí ele teve que enfrentar esse medo. Se ele continuasse, ele morreria. Daí ele pensou, eu preciso desistir, porque o que ele estava fazendo não estava dando certo. Ele teve que abandonar aquelas práticas, senão ele morreria. Essa era a determinação do Buda em realizar o seu desejo, o seu sonho. Então, ele mais ou menos teve que aprender a desistir, a falhar, a se entregar. Porque por aquele caminho que ele estava tentando, não estava dando certo, não tinha dado certo. Então, quando ele chegou nesse limite, ele parou e viu o que ele estava fazendo. Que ele tinha acabado de colocar a vida dele em risco. Que se ele continuasse, ele ia morrer e perder tudo o que ele já havia conquistado. Ele havia abandonado tudo para alcançar algo maior, para realizar seu grande desejo. E hoje em dia a gente, de uma certa forma, faz a mesma coisa para atingir os nossos desejos. A gente abandona a nossa saúde, a atenção à nossa família, amigo. A gente faz de tudo para alcançar os nossos desejos, mesmo que o preço de alcançar o nosso desejo seja mais caro do que o próprio desejo. E o mais importante foi que depois de tudo isso, o Buda descobriu a nobre verdade do sofrimento, a nobre verdade da origem do sofrimento, a nobre verdade da cessação do sofrimento, a nobre verdade do caminho para a cessação do sofrimento. E mais interessante
foi que ele descobriu que para o cessar do sofrimento, para a completa cessação, ele deveria pôr um fim, abandonar, renunciar, se libertar do desejo. Caramba, ele tinha um grande desejo e era exatamente esse grande desejo a fonte de seu grande sofrimento. Tá, daí pera um pouco, que coisa maluca. Ele sai de casa, abandona a família, vive na floresta como um monge, comendo um grão de arroz por dia, quase morre para descobrir que o grande desejo dele, o grande sonho dele, que o maior desejo dele foi que causou todo esse sofrimento. Que confusão! Mas a confusão está na interpretação da palavra desejo. O Buda não estava falando desse desejo, ele estava falando de um outro tipo de desejo. Quando a gente fala em desejo, a gente pode pensar desde o desejo na sua forma de inveja, que é desejar que outra pessoa tem, eu quero que ela tenha. Do desejo na forma de compaixão, o desejo de ajudar, confortar outra pessoa. Mas o Buda aqui ele está falando de um outro desejo, um desejo mais sutil, a origem de todos os desejos, que é o desejo por uma sensação, o desejo de sentir algo. Ele está falando sobre a origem independente de todas as coisas. Quando o Buda estava sentado lá meditando, ele estava investigando a relação do seu corpo com a sua mente. Ele entrou em um estado de profunda meditação e conseguiu observar os órgãos do sentido, captando as sensações externas e internas do seu corpo. Ele percebeu que seus sentidos entram em contato com os objetos internos e externos e geram uma sensação. Essa sensação podia ser prazerosa, desprazerosa ou neutra. Essa resposta gerava uma atração ou uma aversão. Isso gera um desejo de querer e de não querer. Então, o que o Buda diz aqui é que tudo gira em torno de nossas sensações. Nossos desejos, em sua origem, estão baseados nas sensações. Independente do que a gente queira, sejam elas bons desejos ou maus desejos, desejo de inveja, desejo de compaixão, o que a gente quer no final é sentir algo. E nós pensamos e agimos de uma determinada forma para alcançar essa sensação. Tudo que a gente faz gera uma sensação. Estamos continuamente buscando sentir coisas boas e fugir das sensações ruins. Essa é uma condição natural de sobrevivência. Então o que o Buda quis dizer é que para que a gente pare de desejar um único determinado tipo de sensação, por isso que é impossível você querer sentir uma única coisa. Existem 1 milhão de coisas diferentes. Não dá pra gente falar assim, eu só quero sentir 500 mil de coisas boas e o 500 mil de coisas ruins eu não quero sentir. Isso não dá. A gente tem que aprender a observar todas as sensações como sensações. Observar o corpo como corpo. Os pensamentos como pensamentos. As formações mentais como formações mentais. O que a gente precisa entender é que em todos os nossos desejos, o princípio está em desejar sentir algo, algo que nos atrai, algo que a gente quer sentir. E que a nossa ilusão está em acreditar que somente através de algo externo a gente vai poder sentir essa sensação. Mas no seu íntimo, essa sensação vai ser gerada por nós mesmos, através de uma resposta do nosso organismo, da nossa mente. E o nosso medo está envolvido em criar uma tensão, uma expectativa, em conseguir sentir isso. Essa tensão é a origem do sofrimento. Ter o que não lhe dá prazer é sofrimento. Perder o que lhe dá prazer é sofrimento. Não ter o que se deseja é sofrimento. Aqui tem que cuidar, porque parece que tudo gera sofrimento, mas o importante é diferenciar o desejo bom do desejo ruim. É importante diferenciar o seu princípio, as sensações. O processo final é você aceitar que uma vez nessa experiência que nós estamos vivenciando, não há como controlar as sensações, boas ou ruins, agradáveis ou desagradáveis. É como tentar controlar o dia e a noite.
essa tentativa de controle que gera sofrimento, esse desejo de controlar. Isso também está relacionado com as expectativas. Daí surge o medo. O medo de não conseguir sentir as sensações que resultam de nosso desejo. O desejo é bom, o desejo é ruim. Então é assim, nesse caminho da iluminação é assim, cheio de paradoxos. Podemos desejar, mas sem se apegar aos resultados das sensações que esses desejos vão nos proporcionar. Qual o seu maior desejo? É o desejo de fugir do seu maior medo? Qual o seu maior sonho? É fugir de seu maior pesadelo? Namastê. Eu sou Nandan. E o que a gente pode falar do desejo de se iluminar? Será que esse grande desejo, um desejo tão grande, talvez um desejo impossível de se alcançar, um desejo que seja responsável por criar o maior de todos os nossos sofrimentos? Então, a iluminação só pode ser alcançada quando você parar de desejar a iluminação? Porque o desejo da iluminação é também a origem de todo o seu sofrimento. Então vai o segredo. Vamos aprender a desejar sem desejar. Porque muitas vezes, por maior que sejam os nossos desejos, vontades ou objetivos, eles vêm juntos com os nossos maiores medos de não atingi-los, de não alcançá-los. Por mais nobre que sejam os nossos desejos, o medo acaba atrasando ou até mesmo impedindo que eles aconteçam. E mesmo sabendo disso, não podemos controlar esse medo. Às vezes precisamos nos acalmar, respirar, agradecer e voltar para o centro, antes de continuar. Isso nos torna mais fortes. Paulo Guilherme Irata, um forte abraço no seu coração. Namastê.